O ciclo traumático transpassado em gerações. Uma análise do filme Quando um Homem Ama uma Mulher, sob a ótica da psicanálise freudiana. Sobre o filme. Michael Green é um piloto de avião apaixonado por sua esposa Alice. Apesar de Alice ser uma mãe dedicada, é alcoólatra e com o tempo não consegue mais disfarçar seu quadro e o aumento gradativo da bebida. Começa a descontrolar-se com as filhas, a tornar-se negligente e irresponsável. Em relação à metodologia, optamos por assistir o filme com um olhar atento para as cenas que retratavam o trauma em qualquer um dos seus momentos. A formação do trauma nos personagens, consequência do trauma e o impacto de uma pessoa traumatizada nas pessoas que convivem com ela. Assim, anotamos as cenas e buscamos trazer para ela os conceitos discutidos na psicanálise, de modo a relacionar a obra audiovisual com os estudos de Freud, dando um enfoque para o ciclo traumático. Primeiramente, é importante conceituarmos alguns termos que serão utilizados posteriormente para a explicação, como: o que é trauma? Trauma tem-se um acontecimento de determinada intensidade, que culmina na incapacidade da reação adequada. Pode-se analisar o conceito também pela lógica econômica, como um excessivo afluxo de excitações, que vai além da capacidade do sujeito de dominar e elaborar psiquicamente tais excitações, podendo levar a uma perturbação no funcionamento energético, quando o aparelho psíquico não é capaz de descarregar a excitação. Em resumo, o trauma é caracterizado principalmente pela falta de materiais interpretativos da criança de acordo com a situação vivenciada. Recalcamento. De acordo com a primeira teoria da angústia de Freud, é que há a separação da representação com o afeto. Nisso, esse afeto pode se converter em angústia pelo trabalho psíquico, ou até mesmo se converter para o próprio corpo da pessoa, gerando consequências fisiológicas. Mas, além dessas, outras formas de conversão é quando o afeto transgride para a ação, o que traz a neurose obsessiva. A posteriori. O a posteriori, como define Freud, seria a temporalidade do trauma e suas consequências futuras. Por fim, ambivalência afetiva. De acordo com Laplanche, seria a manutenção de uma oposição do tipo sim-não, em que a afirmação e a negação são simultâneas e indissociáveis, e, por outro lado, no fato de que essa oposição fundamental pode ser encontrada em diversos setores da vida psíquica. Agora, com esses termos pré-determinados, é possível traçarmos alguns paralelos da teoria psicanalítica com o filme, tentando observar algumas possíveis relações que são potencializadas a serem traumáticas. De forma que, ao longo da trama, as personagens que estão em diferentes estágios da vida pode-se trazer a formação do trauma em uma e a consequência trazida por ele em outra. Em uma das cenas mais marcantes do filme, Alice agride a filha e desmaia no banho após misturar álcool e remédios. No entanto, após um estrondo vindo do banheiro, a menina flagra a mãe caída no banheiro, crendo que a mãe estava morta. Este cenário gerou na criança o sentimento de medo da perda da mãe e potencializou a falta de entendimento da situação. E isso gera uma mágoa intrínseca na criança, o que permanece durante as cenas posteriores. Com a frequência desses episódios, Alice é internada numa clínica de reabilitação e vivencia todo o drama da abstinência, da reinserção familiar e social. Desse modo, quando as filhas vão visitar a mãe, observamos uma dualidade na Jessie. Ao mesmo tempo em que ela está aliviada e feliz de ter de volta a mãe como figura amorosa, ela ainda apresenta traços de rancor, não ficando tão animada em vê-la como sua irmã mais nova. Dessa forma, além do conceito de ambivalência afetiva, pode-se traçar um paralelo com o conceito de recalque, em que esse afeto pode se converter em angústia pelo trabalho psíquico, ou até mesmo se converter para o próprio corpo da pessoa, gerando consequências fisiológicas. Mas, além dessas, outras formas de conversão é quando o afeto transgride para a ação, o que traz a neurose obsessiva. Com isso, é notório que a criança, a posteriori do evento traumático, teve uma dificuldade em interpretar o fato, e principalmente seus sentimentos, deixando predominar o sentimento de amor ligado à sua mãe e recalcando outro sentimento ambivalente. Assim, o possível sentimento de ódio ou a mágoa que estava ligada à imagem da mãe não tem mais uma representação, podendo se converter na criança. Contudo, é importante ressaltarmos que o fato em si, ocorrido e presenciado pela pequena, não é traumático por seus próprios acontecimentos, mas sim em como a criança vai interpretá-lo futuramente, como mencionado, seria o a posteriori. Logo após a mãe, Alice, ficar um período de internação na clínica de reabilitação, no reencontro com a família, é possível perceber em Jessie, que não teve contato com a mãe após o acontecimento, uma certa estranheza e, principalmente, como citado acima, um dualismo de sentimentos.
Em uma das cenas finais do filme, no momento em que Alice está fazendo um relato sobre o período em que ainda era alcoólatra, ela usa a seguinte frase: Eu nunca na vida vou saber como isso afetou ela, referindo-se à filha. Outra cena no filme que vale ser destacada e que corrobora para a ideia central desse artigo, o ciclo traumático transpassado entre gerações, é quando ao longo da trama é discutido sobre um dos motivos que podem ter acarretado no alcoolismo de Alice. E segundo ela, muito se deve ao fato de que o pai era alcoólatra e a mãe sempre tratava com um certo desprezo, a igualando ao pai. Em outra cena do filme, é possível ver Jessie, filha de Alice, falando que a avó fala mal da mãe. O ato de beber era constantemente usado por Alice como uma forma de fuga da realidade, uma maneira mais fácil de enfrentar os problemas e os sentimentos. Conclusão. Em conclusão, o trabalho da análise é, em última análise, encontrar outras soluções que seriam menos mortíferas para o sujeito. Dessa forma, ao revisitar os acontecimentos, sendo eles de caráter traumático ou não, possibilita ao indivíduo a elaboração daquilo que lhe foi sujeitado, trazendo para si a consciência e a possibilidade de ressignificação. Sendo assim, a análise é um mecanismo curativo, em que o analista é auxiliador desse processo, ajudando o seu paciente na interpretação, atribuição de valores e na construção de significado. Além disso, o analista deve entender que o trabalho deve ser feito para que o paciente possa descobrir suas próprias respostas no tempo e sem que o analista o interrompa, trazendo soluções previamente ditas. Assim, tendo em vista todas as inferências propostas neste artigo, acredita-se que, se os personagens do filme optassem pelo caminho da psicanálise, todos poderiam lidar melhor com os acontecimentos expostos na produção, fazendo com que, por consequência, os traumas vivenciados obtivessem menos impacto negativo em suas vidas e na vida das pessoas próximas, se aqueles impactos já presentes pudessem ser, de certa forma, remediados.